Fala aí pessoal, fala aí GPs 10, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um conflito de gerações. Hamilton e Verstappen, é só uma briga entre dois grandes pilotos? Liga! Pois é, estava fazendo aqui um levantamento, dando uma olhadinha, né, em alguns números e algumas rivalidades recentes, algumas não tão recentes assim, da Fórmula 1, e cheguei à conclusão, brilhante, de que Hamilton contra Verstappen não é só uma briga, um duelo entre os dois melhores pilotos que a gente tem hoje na Fórmula 1, né? Acho que todo mundo concorda, em que pese o fato de termos alguns jovens muito talentosos, como o Russell, o Leclerc, o Lando Norris, alguns veteranos que não têm de provar nada para ninguém, como o Vettel, como o Fernando Alonso, como o Kimi Raikkonen. Apesar disso, eu acho que nada representa melhor um duelo de gerações mesmo do que essa disputa entre Hamilton e Verstappen, pela diferença de idade entre eles, e não só a diferença de idade, o momento em que cada um chegou à Fórmula 1. Qual Fórmula 1 eles encontraram quando chegaram à categoria e qual a Fórmula 1 que em que eles correm hoje, né? E aí comecei a olhar um pouquinho para trás para tentar detectar, nessa Fórmula 1 recente, esta passagem de bastão que nem sempre é muito pacífica, né? Muitas vezes ela se traduz numa rivalidade que às vezes pode durar algum tempo, 2, 3 temporadas, às vezes é mais efêmera, mas que mostra que essa troca de guarda, né, nem sempre é pacífica, né? O velhinho, o veterano entregando o cetro ao garoto talentoso, prodígio. Não, nada disso. A gente tem briga, né? Tem disputa, tem atrito. E eu começo com a disputa, por exemplo, entre Senna e Schumacher, né? Senna e Schumacher foi uma mudança, foi um duelo de gerações, uma passagem de bastão que aconteceu, infelizmente, muito infelizmente, sem que a gente tivesse a chance de ver essa briga durante mais tempo, né? Por causa da morte do Senna. Mas vejam vocês, o Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, ele é de 1960, quer dizer, ele tinha 24 anos, e em 1985, aos 25 anos, ele já ganhou a sua primeira corrida e se manteve numa forma espetacular, sempre muito competitivo, até a sua morte em 1994. Quando o Senna morreu, alguns pilotos um pouco mais velhos do que ele, com quem ele também travou esse duelo de gerações, já tinham parado, ou estavam parando, né? O Mansell já estava fora da Fórmula 1, o Prost já tinha parado, o Piquet já tinha parado, estou falando quando o Senna morreu. E quem é que estava surgindo? Quem é que estava aparecendo como piloto mais talhado, né? Mais competitivo, mais talentoso de uma nova geração? Era o Schumacher, que é 9 anos mais novo do que o Senna. O Schumacher estreou em 91, 7 anos depois que o Ayrton, né? Foi ganhar a sua primeira corrida em 92, e em 94, quando a gente teria esse duelo para valer, né, esse confronto direto entre dois pilotos candidatos ao título, lutando pelo título, lutando por vitórias, né, o Senna acabou morrendo. Mas em 92 e 93, a gente já teve uma prévia do que seria essa transição, né, em que pese o fato de em 92 e 93 a Williams não ter tido adversário, foi campeã com 92 com o Mansell, 93 com o Prost, o Schumacher já estava emergindo, né, crescendo. Tanto que teve nesse duelo entre os dois, o Senna e o Schumacher, ele teve um campeonato que chegou na frente, o Schumacher em 92, nos pontos, e um que chegou atrás em 93. Pena, como eu disse, que eles não chegaram
a lutar pelo título diretamente, exceto nas primeiras corridas de 94, e o Schumacher ganhou, né? Ganhou no Brasil, ganhou em Aida, e na terceira prova que ele ganhou também, mas aí foi a corrida em que o Ayrton morreu. Então a gente não teve a chance de ver onde chegaria esse duelo, essa transição, essa mudança de geração, né? 9 anos de diferença entre um e outro. Infelizmente a gente não teve, embora eles dois tenham tido alguns atritos nesses 2 anos anteriores, 92 e 93, já prevendo o que poderia acontecer na hora que eles estivessem, né, duelando mano a mano mesmo, lutando pelos mesmos objetivos, né? No caso, um título mundial. Muito bem, o Senna morreu, o Schumacher passou a reinar, não vou dizer que sozinho, porque ele perdeu títulos, né? Ele foi ganhar o seu primeiro campeonato em 94 com a Benetton, em 95 também ganhou, e aí ele foi para a Ferrari, ficou um tempo sem conquistar títulos e tal, mas apareceu aí um jovenzinho que representou para o Schumacher mais ou menos o que ele, Schumacher, representou para o Senna, que é o Fernando Alonso. O Alonso é 12 anos mais novo do que o Schumacher, o Alonso é de 81. Então vocês se lembram quando o Alonso ganhou o seu primeiro título em 2005, o Schumacher vinha de 5 títulos consecutivos, né, pela Ferrari, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. E aí em 2005 mudaram o regulamento da Fórmula 1, proibiram a troca de pneus, vocês se lembram? O piloto tinha que fazer a corrida inteira com o mesmo jogo de pneus, e isso prejudicou barbaramente a Ferrari. O Alonso acabou conquistando o título e conquistou também em 2006, aí sim, numa disputa direta mesmo com o Schumacher. Eu digo disputa direta porque foi até a última corrida, né? O Schumacher acabou perdendo a chance, ou quase dando a Deus a chance de ser campeão, na penúltima corrida em Suzuka, quando ele quebrou o carro, isso em 2006, né? Teve uma quebra, era o seu último ano na Ferrari, e então a gente viu ali um bom duelo, mas de novo, não foi um duelo, não foi uma rivalidade, né, de gerações que durou muito tempo. Schumacher parou e o Alonso foi em frente. E o Alonso aí passou a ser o grande nome da Fórmula 1. Em 2007 vai para a McLaren e aí encontra um piloto jovem também, mas não tão mais jovem, 4 anos mais jovem apenas, o Lewis Hamilton. Aí a gente teve essa rivalidade interna durante um campeonato só e o Alonso vai embora, né? Vai para a Ferrari, quer dizer, vai para a Renault, depois vai correr na Ferrari, e aí a gente tem o início de uma nova rivalidade, rivalidade de gerações diferentes, né? O Alonso passa a ter como seu principal adversário o Sebastian Vettel, que é 6 anos mais novo do que ele. Alonso de 81, o Vettel de 1987. O Alonso, quando começa a enfrentar o Vettel e começa a perder, inclusive, quer dizer, ele chega a disputar pela Ferrari o título contra o Vettel, pelo menos 2 campeonatos dos 4 que o Vettel ganhou. O Alonso é realmente um cara de uma geração diferente da Fórmula 1, né? O Alonso vem lá de 2001, ainda tinha Minardi, né? Ainda tinha Schumacher no auge. Quando o Vettel começa a ganhar campeonato, o Vettel é o new kid on the block, né? Ele e a equipe, aliás, a Red Bull, que finalmente se transforma numa equipe grande a partir da conquista dos 4 títulos em 2010, 2011, 2012 e 2013, né? E agora a gente está vendo, nesse exato instante, nesse exato momento, depois de um vasto domínio do Hamilton, a chegada desta nova geração com muita força, mas ela não chegou exatamente agora, ela vem desde o momento em que o Verstappen ganhou sua primeira corrida, em 2016, mas muito novinho, e de lá para cá nunca tendo tido a chance real de lutar pelo título, né? Mas agora tem. E o Verstappen é de 97, ele é 12 anos mais novo do que o Lewis Hamilton. O Verstappen tem 23, o Hamilton é de 85, tem 36 anos, né? Então a gente tem aí claramente uma mudança de geração mesmo,
E estamos falando de um piloto que estreou em 2015 na Fórmula 1, contra um piloto que estreou lá atrás em 2007. Quando o Verstappen estreou, a Fórmula 1 já estava na era dos motores híbridos. O Verstappen não sabe o que é correr na Fórmula 1 com um aspiradão V10, entendeu? Gritando. Não sabe o que é correr com pneu com ranhuras, né? Os groove tires e tal. Então, o Hamilton passa por não só por gerações de pilotos que ele também vai derrotando ao longo da sua trajetória, como também por gerações de carros diferentes, né? Tecnicamente bastante distintos na maneira de dirigir, na maneira de administrar pneu, na maneira de fazer gestão de combustível, de mapa de motor. O Hamilton, se a gente olhar para de 2007 para cá, ele exagerando, claro, ele é quase um piloto analógico, né? Contra um garoto como o Verstappen, que é um moleque, né? Que nasceu em 97, quando já existia internet. Vocês imaginam um negócio desse, né? O Verstappen não sabe o que é viver num planeta sem a internet. Então é muito interessante esse duelo que a gente está tendo agora, porque ele vai durar algum tempo. Talvez ele seja o mais venha a ser o mais divertido de todos esses que eu acabei mencionando, porque foram rivalidades que duraram pouco tempo por várias razões, né? Ou pela morte do Senna, ou pela mudança de equipe de um piloto, como o Alonso, que acabou voltando, dando um passo atrás para ele sair da McLaren, ou pela dificuldade que todo mundo teve de ganhar da Red Bull nos anos de domínio completo da equipe e tal. Então é muito interessante porque, aparentemente, essa rivalidade ela vai durar um pouco mais, né? Vai durar um pouco mais. Eu venho dizendo que até o começo deste ano 2021, Hamilton e Verstappen não foram rivais, porque eles não lutavam pelas mesmas coisas. O Hamilton estava lutando para ser campeão. Quando muito, ele tinha o Verstappen como um adversário forte em uma corrida ou outra. Agora não, agora a gente tem o Verstappen como seu rival direto na luta pela mesma coisa, pelo campeonato, pelo título, né? E já aconteceram alguns bons episódios nesta temporada, e o maior deles, o auge, foi na corrida passada na Inglaterra, que aí, de fato, né, fez eclodir esta rivalidade que, como eu disse na semana passada, nunca mais será a mesma, depois do que aconteceu em Silverstone, não só pelo resultado, pela consequência da batida, né, do acidente, que tirou o Verstappen da corrida e recolocou o Hamilton no campeonato, como também, né, pelas hostilidades que começaram a ficar cada vez maiores por parte da Red Bull, principalmente, e com as respostas da Mercedes, Christian Horner de um lado, Helmut Marko também, e o Toto Wolff do outro. Verstappen também criticando muito o Hamilton, e o Hamilton começando a responder no mesmo tom. Próximo capítulo desta brincadeira, desta briga de gerações, domingo, Grande Prêmio da Hungria, onde a Red Bull tende a andar bem, apesar de ser uma pista tão diferente de Silverstone, mas por aquilo que a gente já conhece, o absurdo equilíbrio desse carro, desse conjunto, numa pista muito sinuosa, numa pista de ultrapassagens muito difíceis, de média de velocidade baixa, e mais afeita, né, aparentemente, as características do carro do Verstappen e do Checo Pérez também. Então vai ser uma briga muito boa nesse final de semana. É a última corrida antes do break de verão da Fórmula 1, e depois, quando eles voltarem, eles terão 12 corridas em 15 semanas para encerrar o campeonato, sendo que uma delas ainda não se sabe onde vai ser, depois do cancelamento do Grande Prêmio da Austrália. A Arábia Saudita se ofereceu aí para fazer uma segunda corrida, se o pessoal da Fórmula 1 topar. Existe uma discussão aí, talvez, de fazer 2 provas nos Estados Unidos, mas ainda nada foi definido. E o Fábio Seixas escreveu no blog dele que também quem se ofereceu para fazer uma corrida, e seria do ponto de vista logístico bem fácil de fazer, é o Qatar, né? No circuito que é utilizado lá
na MotoGP. Vamos aguardar aí nos próximos dias. E para a gente fechar esse GP às 10 de hoje, mudando totalmente a chavinha, né, da briga de gerações para a Fórmula E, eu acho que apenas é importante que uma palavrinha a respeito do que aconteceu nesse final de semana, na segunda corrida de Londres, a tentativa abominável da Audi e do Lucas de Grassi de trapacear na corrida, né, ganhar as posições de todos os pilotos que estavam à frente dele e estavam respeitando o regime de safety car, andando atrás do safety car na velocidade que o safety car impunha, e os dois, eu digo os dois, equipe e piloto, tentaram trapacear, malandragem pura, passar por dentro do box, simular, fingir um pit stop, porque só se passa por dentro do box quando você precisa fazer alguma coisa no carro, não há outra demanda para você passar por dentro do box, né? Mas não fizeram uma conta rápida, não, por aqui é mais rápido, então nós vamos ganhar essas posições passando todo mundo no box. Felizmente, o piloto foi punido, a Audi também, multada, e esse tipo de coisa depõe demais contra o espírito esportivo. A Audi, inclusive, está saindo da Fórmula E no final dessa temporada e sai pela porta dos fundos, né? Pela porta dos fundos. Já ganhou um campeonato, é verdade, né? Foi precursora da categoria, tem uma história linda em Le Mans, tem uma história linda no DTM, apesar de um episódio não muito distante, em que o Dr. Ulrich Wolfgang manda um piloto seu bater no piloto da Mercedes, se eu não estou enganado, e então você começa a falar, pô, Audi, né? Mas tem uma história linda, Le Mans tem uma história linda no Mundial de Rally, sem dúvida, não precisava o senhor Alan McNish, ex-piloto, né, armar essa pequena arapuca para ludibriar os seus adversários e tentar ganhar uma corrida de um jeito absolutamente antidesportivo. Realmente foi muito feio, e o que mais me choca é que o piloto segue dizendo que não, estava 100% legal, 100%, tinha 100% de razão, como se fosse, né, essa demonstração de esperteza, de malandragem, uma demonstração de competência, de competitividade. Não, nota 0, a Audi deve desculpas aos fãs do automobilismo. Com relação ao piloto, eu não esperava uma reação muito diferente, mas a Audi como corporação, como equipe, como marca, com uma história tão rica no automobilismo, não podia ter passado esse vexame que passou por conta de uma decisão ali de figuras da equipe, que realmente figuras que acho que mancham a sua reputação. Tá bom? Semana que vem estamos de volta aqui no nosso GP às 10. Até lá. Valeu.